Eu trabalhava em uma lanchonete, até que um dia um homem bonito, forte, alto, entrou naquela porta. Foi amor à primeira vista. Mal sabia eu que ele iria me fazer uma proposta ousada no mesmo dia. Ele ofereceu dinheiro para passar uma noite com ele, mas eu ainda não havia dormido com alguém. Seria ele minha primeira vez. Mas antes de contar minha história, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Continuando. Nunca imaginei que uma simples bandeja de café pudesse mudar minha vida para sempre. Era mais um dia comum no restaurante onde eu trabalhava como garçonete, servindo pessoas que mal notavam minha existência. O peso das contas atrasadas e dos remédios da minha mãe pesava em meus ombros enquanto eu equilibrava xícaras e sorrisos forçados. Foi quando ele entrou, Rafael Montenegro, um homem que todos conheciam, mas poucos realmente haviam visto pessoalmente. Alto, impecavelmente vestido num terno que provavelmente custava mais que meu salário anual, ele se sentou sozinho numa mesa. Do canto, aquela que sempre reservávamos para clientes importantes. Lembro-me de ter pensado que ele parecia diferente das fotos que via nas revistas de negócios. Tinha algo em seus olhos, um brilho calculista que nenhuma câmera conseguia capturar. Café preto, sem açúcar. Ele pediu sem tirar os olhos do celular. Enquanto eu servia, suas mãos pararam de digitar, e pela primeira vez, ele realmente olhou para mim. Foi um olhar que me fez gelar por dentro, como se ele pudesse ver através de mim, como se soubesse exatamente quem eu era e do que precisava. Naquela noite, voltei para casa exausta, como sempre. Nossa pequena casa nos fundos de um bairro simples parecia ainda menor com todas as preocupações que carregávamos. Minha mãe estava sentada em sua poltrona favorita, aquela que compramos em tempos melhores, antes da doença começar a consumir não só sua saúde, mas também nossas economias. Maria, chegou mais uma carta do banco. Ela disse, sua voz fraca, mas ainda carregando aquela preocupação maternal que nunca a abandonava. Peguei o envelope ainda fechado de suas mãos trêmulas, sabendo exatamente o que encontraria dentro. Mais uma ameaça de execução da hipoteca. Foi nessa mesma noite que recebi a mensagem. Um número desconhecido. Uma proposta impossível de ignorar. Rafael Montenegro queria me encontrar e estava disposto a pagar uma quantia que poderia resolver todos os nossos problemas. Apenas uma noite, dizia a mensagem, para discutir um acordo que pode mudar sua vida. Passei a noite em claro, pensando em todas as histórias que já havia ouvido sobre homens ricos que faziam propostas para mulheres jovens e desesperadas. Mas quando olhei para o rosto adormecido da minha mãe, para as dezenas de frascos de remédios na mesa de cabeceira, soube que não tinha escolha. No dia seguinte, em um dos restaurantes mais elegantes da cidade, sentei-me diante de Rafael Montenegro. Ele pediu o vinho mais caro do cardápio, sorriu como quem já sabia que tinha vencido e foi direto ao ponto. R$ 100.000, uma noite. Sem perguntas, sem compromissos futuros. Enquanto ele falava, senti meu estômago revirar. Não era apenas o dinheiro que me assustava, era a maneira como ele me olhava, como se eu fosse apenas mais uma mercadoria em sua lista de aquisições. Mas então pensei na hipoteca, nos remédios, nas noites em que ouvia minha mãe chorando sozinha em seu quarto. Por que eu? Consegui perguntar, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. Seu sorriso se alargou, revelando dentes perfeitamente brancos. Porque você tem algo que eu procuro, Maria. Uma inocência que não se pode comprar. Bem, até agora. Ele deslizou um envelope sobre a mesa. O contrato está aqui. Simples, discreto, amanhã à noite, no Montenegro Palace Hotel. Quarto. Pio 507. Peguei o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso do papel fino como se fosse feito de chumbo. Quando levantei os olhos, Rafael já estava de pé, colocando algumas notas na mesa para pagar a conta. Ah, e Maria. Ele parou, ajustando o paletó impecável. Vista algo elegante. Gosto que minhas
aquisições estejam adequadamente apresentáveis. Voltei para casa naquela noite com o envelope queimando em minha bolsa. Não consegui olhar nos olhos da minha mãe quando ela perguntou se estava tudo bem. Como eu poderia dizer a ela que sua única filha estava considerando se vender para salvar nossa família? Passei horas olhando para o contrato, lendo e relendo cada linha, procurando alguma armadilha, algum sinal do que realmente estava me metendo. Mas era exatamente como ele disse. Simples, direto, discreto. Uma noite, R$ 100.000, sem strings attached. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão tomada. Não era apenas sobre dinheiro ou sobrevivência. Era sobre poder. Se Rafael Montenegro queria me comprar, ele teria que aprender que algumas coisas não têm preço, e outras custam muito mais do que dinheiro pode pagar. O que eu não sabia naquela manhã, enquanto assinava o contrato com mãos trêmulas, era que aquela decisão seria apenas o primeiro passo em uma dança muito mais complexa e perigosa do que eu poderia imaginar. Rafael Montenegro estava prestes a descobrir que havia escolhido a pessoa errada para seu jogo de poder. Naquela noite, vesti o único vestido preto que tinha, comprado em uma liquidação há 2 anos, e me dirigi ao Montenegro Palace Hotel. O porteiro me olhou com aquela expressão que já conhecia bem. A mistura de pena e julgamento que pessoas como eu sempre recebiam em lugares como aquele. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar, meu coração batia tão forte que achei que poderia ser ouvido pelos seguranças que discretamente patrulhavam o corredor. 1507. A porta estava entreaberta. Entre, Maria. A voz de Rafael soou de dentro do quarto. Deixe-me ver se fez jus ao meu investimento. Respirei fundo e empurrei a porta, sem saber que estava prestes a descobrir um segredo que mudaria não apenas minha vida, mas todo o império que Rafael Montenegro havia construído. Na penteadeira do quarto, brilhando sob a luz suave dos abajures, havia uma pequena chave dourada. Uma chave que, eu ainda não sabia, abriria muito mais do que apenas portas. O som da porta se fechando atrás de mim ecoou como uma sentença final. Rafael estava parado junto à janela, o skyline da cidade formando um cenário perfeito para sua silhueta imponente. Mas havia algo diferente em seus olhos agora. Um brilho de triunfo que me fez perceber que esta noite era mais do que uma simples transação. Sabe, Maria, ele começou, servindo 2 taças de champanhe. Existem 2 tipos de pessoas neste mundo, aquelas que nascem para servir e aquelas que nascem para comandar. Ele me estendeu uma das taças, seu sorriso agora mais predatório do que nunca. Qual delas você acha que é? Mal sabia ele que estava prestes a descobrir a resposta da maneira mais dolorosa possível. Porque naquela noite, muito mais do que minha dignidade estava em jogo. E eu, a simples garçonete que ele pensava ter comprado, estava prestes a mostrar que alguns jogos têm regras que nem todo o dinheiro do mundo pode mudar. Peguei a taça de suas mãos, sentindo o vidro fino entre meus dedos como uma arma carregada. O líquido dourado borbulhava suavemente, refletindo as luzes da cidade que piscavam através das janelas panorâmicas. Era o momento de começar o verdadeiro jogo. Talvez, respondi, mantendo minha voz firme. Exista um terceiro tipo de pessoa, senhor Montenegro. Aquela que sabe transformar servidão em poder. Seus olhos se estreitaram levemente, a primeira rachadura em sua máscara de controle absoluto. Foi nesse momento que notei seu olhar desviando rapidamente para a chave na penteadeira. Um movimento tão sutil que quase passou despercebido. Interessante teoria, ele respondeu, sua voz mantendo aquele tom de superioridade que agora parecia ligeiramente forçado. Mas teorias não pagam contas, não é mesmo? E pelo que sei, você tem muitas contas para pagar. Dei um gole no champanhe, permitindo que o silêncio se estendesse entre nós. Era verdade. Eu tinha contas. Tinha uma mãe doente. Tinha uma vida inteira de lutas e dificuldades.
Mas também tinha algo que ele não esperava: informação. Sabe o que é mais interessante sobre contas, Sr. Montenegro? Caminhei lentamente, até a penteadeira, meus dedos roçando levemente a chave dourada. É como elas sempre nos contam uma história sobre quem somos, sobre nossas escolhas, sobre nossos segredos. O copo em sua mão tremeu levemente, derramando algumas gotas de champanhe no carpete impecável. Foi apenas um momento, mas foi tudo o que eu precisava ver. Rafael Montenegro, o homem que construiu um império através do medo e da manipulação, estava começando a sentir na pele o gosto de seu próprio veneno. A noite estava apenas começando, e com ela, uma batalha silenciosa que transformaria para sempre o significado de poder, segredos e vingança. A chave dourada na penteadeira era apenas o começo. O verdadeiro tesouro estava nas informações que eu guardava, informações que fariam o Império Montenegro tremer em suas fundações. O jogo havia começado, e desta vez, as regras seriam minhas. As palavras da minha mãe ecoavam em minha mente enquanto eu encarava meu reflexo no espelho do meu novo closet, maior que nosso antigo apartamento inteiro. Vestida em seda e coberta de joias, eu mal reconhecia a mulher que me encarava de volta. A transformação não era apenas externa. Algo dentro de mim havia mudado desde aquela noite no hotel. Seu pai não morreu em um acidente, Maria, minha mãe havia dito, suas mãos trêmulas segurando uma antiga caixa de metal. Ele foi assassinado. E o homem com quem você vai se casar tem tudo a ver com isso. A revelação caiu como uma bomba em meu mundo já conturbado. Aparentemente, meu pai, que eu sempre acreditei ter sido um simples contador, trabalhava para a família Montenegro. Há 20 anos atrás. Ele descobriu irregularidades, desvios, uma teia de corrupção que se estendia por décadas, e pagou com a vida por essa descoberta. Por que nunca me contou isso antes? Perguntei, sentindo o peso de 2 décadas de mentiras. Para te proteger, ela respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Mas agora você precisa saber, porque vai entrar na toca do leão, filha. Da caixa de metal, ela tirou uma série de documentos amarelados pelo tempo e uma pequena chave dourada, idêntica à que eu havia visto no quarto de hotel. Seu pai deixou cópias de tudo que descobriu. Registros, transferências, nomes. Está tudo aqui. E em um cofre que essa chave abre. Ele sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. Agora, parada diante do espelho em meu vestido de noiva de R$500 mil, eu entendia que o universo tinha um senso de humor peculiar. O destino havia me colocado exatamente onde meu pai esteve 2 décadas atrás, no centro do Império Montenegro, cercada por seus segredos mais sombrios. Um suave bater na porta interrompeu meus pensamentos. Era Helena, a governanta-chefe, da mansão Montenegro, uma senhora de cabelos grisalhos que parecia ser a única pessoa genuína naquela casa de aparências. O Sr. Montenegro solicita sua presença no escritório. Senhorita, ela disse, seu tom revelando uma preocupação que suas palavras tentavam esconder. Respirei fundo, ajustei o colar de pérolas que Rafael havia me presenteado, mais uma coleira dourada que uma joia, e segui pelos corredores, suntuosos da mansão. Cada passo sobre o mármore italiano ecoava como um lembrete do quanto esse lugar representava poder e destruição. O escritório de Rafael era seu santuário, um cômodo forrado de mogno e couro, onde ele planejava suas conquistas e destruições. Quando entrei, ele estava de costas para a porta, contemplando a cidade através da janela panorâmica. Linda noite para uma celebração, não acha? Ele disse sem se virar. O jantar de ensaio será perfeito. Todos os nomes importantes da Padza cidade estarão lá, ansiosos para ver a história de amor do ano. História de amor? Repeti, deixando um toque de ironia escapar em minha voz. É assim que estamos chamando agora? Ele se virou lentamente, um sorriso frio em seus lábios. Maria, Maria, você ainda não entendeu, não é? Tudo é uma história.
E quem controla a narrativa, controla a realidade. Aproximou-se de mim com aquela elegância felina que o caracterizava, seus olhos nunca deixando os meus. Esta noite, você será apresentada oficialmente à sociedade como minha noiva, a garçonete que conquistou o coração do empresário. Uma história tão tocante que ninguém ousará questionar. E se eu decidir contar uma história diferente? Desafiei, pensando nos documentos que agora guardava em lugar seguro. Sua mão encontrou meu rosto em uma carícia que era mais ameaça que afeto. Querida, você realmente acha que é a primeira pessoa a tentar me chantagear? A primeira a pensar que tinha poder sobre mim? Mantive meu olhar firme, mesmo sentindo um arrepio gelado descer por minha espinha. Não, Rafael, mas posso ser a última. Ele riu, um som sem humor que ecoou pelo escritório. Sabia que escolhi bem. Você tem espírito, Maria. Mas lembre-se, espírito pode ser quebrado. Naquele momento, como se programado, seu celular tocou. Uma rápida olhada na tela fez seu rosto endurecer. Os convidados começarão a chegar em 1 hora, ele disse, voltando à sua máscara de noivo apaixonado. Vista o vestido azul que separei para você. E Maria? Ele fez uma pausa, seus olhos escurecendo. Não me faça arrepender de ter te deixado viva até agora. Saí do escritório sentindo minhas pernas tremerem, mas não de medo. Era adrenalina, pura correndo em minhas veias, porque enquanto Rafael ameaçava e manipulava, eu havia plantado minha primeira semente de destruição. Durante nossa conversa, deixei cair discretamente um pendrive no cesto de papéis sob sua mesa. Nele, uma série de documentos aparentemente irrelevantes sobre doações a instituições de caridade. O tipo de coisa que Rafael adoraria encontrar. Pensar que descobriu meu grande trunfo e destruir com satisfação. Mal sabia ele que os verdadeiros documentos, aqueles que meu pai havia escondido há 20 anos, contavam uma história muito diferente. Uma história de sangue, traição e império construído sobre cadáveres. E amanhã, no altar, quando ele pensasse que havia vencido, eu começaria a contar essa história. Voltei ao meu quarto e abri o zíper da capa que protegia o vestido azul escolhido por Rafael. Era deslumbrante, claro. Ele nunca permitiria que sua noiva parecesse menos que perfeita. Mas enquanto o vestia, pensava em meu pai, em todas as outras vítimas dos Montenegro, em minha mãe que passou 2 décadas carregando o peso desse segredo. O jantar de ensaio seria em algumas horas. A nata da sociedade estaria presente, taças seriam erguidas, sorrisos seriam trocados. E eu, a noiva do ano, a garçonete que conquistou o príncipe, sorriria e acenaria, representando meu papel na perfeição. Porque essa noite era apenas o ensaio. O verdadeiro espetáculo começaria amanhã, quando eu entrasse na igreja não apenas como noiva, mas como juíza, júri e carrasco do Império Montenegro. Olhei-me uma última vez no espelho, ajustando o vestido azul que cuspia R$100.000 em pedras e bordados. A mulher que me encarava de volta não era mais a garçonete assustada de algumas semanas atrás. Em seus olhos, havia uma determinação que chegava a assustar. "Pronta, senhorita?" Helena perguntou, aparecendo novamente à porta. "Sim, Helena", respondi, pegando minha clutch que escondia não apenas batom e pó compacto, mas também uma pequena chave dourada. Nunca estive tão pronta em toda a minha vida. O salão de festas da mansão Montenegro resplandecia com a opulência característica da família. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre faces sorridentes de pessoas que construíram suas fortunas sobre as mesmas fundações podres que Rafael. Enquanto circulava entre os convidados, cada sorriso falso e cada cumprimento superficial me faziam pensar em quantos deles sabiam a verdade sobre o homem que celebravam. "Maria, querida." A voz estridente de Luciana Montenegro, tia de Rafael, cortou o burburinho da festa. "Você está absolutamente deslumbrante. Quem diria que uma menina tão simples
pudesse se transformar assim. Sorri, engolindo a bile que subiu à minha garganta. Luciana era famosa por suas alfinetadas envolvidas em falsa doçura. Também era conhecida por ter sido a primeira a sugerir que meu pai fosse removido quando ele começou a fazer perguntas inconvenientes. A senhora é muito gentil, respondi, mantendo minha voz suave. Sabe, estava justamente pensando em meu pai. Como ele teria adorado estar aqui hoje. O sorriso de Luciana vacilou por um momento tão breve que apenas alguém procurando por isso teria notado. Oh, sim, uma pena. Acidentes são tão trágicos. Não são mesmo, concordei, dando um gole em minha taça de champanhe. Especialmente aqueles que acontecem em estradas perfeitamente seguras, em noites sem chuva, com carros muito bem mantidos. Antes que ela pudesse responder, Rafael materializou-se ao meu lado, sua mão encontrando minha cintura em um aperto que parecia casual, mas carregava um aviso claro. Tia Luciana, espero que não esteja monopolizando minha noiva. Ele disse, seu sorriso não alcançando os olhos. Maria tem que cumprimentar todos os convidados. Enquanto ele me guiava para longe, sussurrou entre dentes. O que pensa que está fazendo? Apenas conversando sobre família, respondi docemente. Não é isso que noivas fazem? Seus dedos apertaram ainda mais minha cintura. Não teste minha paciência, Maria. Você pode ter alguns documentos, mas eu tenho décadas de experiência em fazer pessoas desaparecerem. Como meu pai? Perguntei, mantendo meu sorriso para os convidados que passavam. Rafael parou abruptamente, virando-me para encará-lo. Por um momento, vi algo diferente em seus olhos. Não raiva ou ameaça, mas algo próximo ao medo. Do que você está falando? Acho que precisamos ter uma conversa particular, sugeri, inclinando a cabeça na direção de seu escritório. No santuário de Mogno e poder de Rafael, longe dos olhares da festa, deixei minha máscara de noiva dócil cair. Tirei da clutch um envelope amarelado e o coloquei sobre sua mesa imponente. Conhece essa assinatura, Rafael? É do seu pai, não é? Uma ordem de transferência para uma conta nas Ilhas Cayman, datada de exatamente 3 dias antes do acidente do meu pai. Ele pegou o documento com mãos que tremiam levemente. Onde você conseguiu isso? Digamos que meu pai era mais esperto do que vocês imaginavam. Ele sabia que estava mexendo com cobras e tomou suas precauções. Rafael deixou-se cair em sua cadeira de couro, seus olhos fixos no papel em suas mãos. O que você quer? Quero a verdade, respondi, sentando-me à sua frente. Toda ela. E quero que você sinta o mesmo medo que meu pai sentiu naquela noite. 1. Sorriso amargo curvou seus lábios. Você não faz ideia do jogo que está jogando, Maria. Algumas verdades são perigosas demais. É por isso que guardei cópias de tudo em lugares seguros. Revelei, observando seu rosto empalidecer. Se algo acontecer comigo, com minha mãe, ou com qualquer pessoa que eu ame, essas informações vão parar exatamente onde você não quer que elas parem. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Rafael levantou-se lentamente, servindo-se de um drink em seu bar particular. Suas mãos ainda tremiam. Seu pai. Ele começou, virando-se para mim com o copo na mão. Era um homem honrado. Ele descobriu um esquema de lavagem de dinheiro que meu pai e minha tia Luciana comandavam há anos. Milhões desviados de obras públicas, propinas, contratos superfaturados. Ele encontrou tudo. Tomou um longo gole antes de continuar. Eu era jovem na época, recém-formado em direito. Quando meu pai me contou o que precisava ser feito, eu não questionei. Era assim que as coisas funcionavam. Na família Montenegro. Você participou? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Não diretamente, mas eu sabia. E não fiz nada para impedir. Levantei-me, sentindo o peso de 20 anos de mentiras e dor. E agora? O que vai fazer? Rafael me encarou longamente, como se me visse de verdade pela primeira vez.
O casamento acontece amanhã. A imprensa estará lá. A sociedade inteira estará assistindo. Se você realmente quer vingança, Maria, essa é a sua chance. Destrua tudo que minha família construiu. Por que está me dizendo isso? Um sorriso triste surgiu em seu rosto. Porque talvez eu esteja cansado de carregar esses segredos. Talvez você não seja a única que quer ver o Império Montenegro cair. Antes que eu pudesse responder, batidas na porta nos interromperam. Helena, a governanta, anunciou que os convidados estavam procurando pelo casal. Vamos. Rafael ofereceu seu braço, reassumindo sua máscara de noivo apaixonado. Temos uma festa para comandar. Aceitei seu braço, minha mente girando com as revelações e possibilidades. O jogo havia mudado, e agora eu não tinha certeza de quem eram meus verdadeiros aliados e inimigos. De volta ao salão, observei os rostos sorridentes, as taças tilintando, as risadas falsas. Amanhã, neste mesmo horário, eu estaria entrando na igreja em um vestido de noiva de R$500.000. Mas não seria apenas um casamento. Seria o início do fim do Império Montenegro. A noite avançou como um sonho febril. Brindes foram feitos, pratos requintados foram servidos, histórias açucaradas sobre nosso romance foram contadas e recontadas. E durante todo o tempo, eu sentia o peso da chave dourada em minha clutch, lembrando-me do verdadeiro propósito de tudo. Isso! Quando o último convidado finalmente partiu, Rafael me acompanhou até a porta do meu quarto na mansão. Durma bem, minha noiva, ele disse, sua voz carregando um aviso velado. Amanhã será um grande dia. Sim, respondi, segurando sua mão um pouco mais forte que o necessário. Será um dia inesquecível. Fechei a porta e encostei-me nela, deixando escapar a respiração que nem percebi que estava segurando. Através da janela, podia ver as luzes da cidade brilhando como estrelas terrenas. Em algum lugar lá fora, em um cofre bancário, estavam os documentos que poderiam destruir tudo isso. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Nem todos os montenegros são seus inimigos. Amanhã, antes da cerimônia, procure-me na biblioteca. L. Luciana? Seria possível que a própria tia de Rafael, a mulher que ajudou a orquestrar a morte do meu pai, estava se voltando contra a família? Deitei-me na cama king size. Meus pensamentos uma tempestade, de possibilidades e dúvidas. O vestido de noiva pendurado no closet parecia brilhar no escuro. Um lembrete silencioso do papel que eu precisava desempenhar. Amanhã, quando o sol nascesse, começaria o dia mais importante da minha vida. Não porque eu me casaria com um dos homens mais poderosos do país, mas porque finalmente teria a chance de fazer justiça. Meu pai teria sua vingança, e o Império Montenegro descobriria que alguns segredos são poderosos demais para ficarem enterrados. Fechei os olhos, tentando acalmar minha mente agitada. Em poucas horas, eu precisaria estar perfeita, radiante, a noiva dos sonhos de qualquer um. Mas por dentro, eu seria uma bomba relógio, prestes a explodir e levar comigo 2 décadas de corrupção, mentiras e morte. O sono custou a chegar, e quando finalmente veio, sonhei com meu pai. Ele estava sorrindo, como nas fotos que ainda guardávamos, mas seus olhos estavam tristes. Cuidado, filha, ele dizia no sonho. Nem todas as verdades trazem libertação. Acordei com as primeiras luzes da manhã se infiltrando pelas cortinas, de seda. O grande dia havia chegado, e com ele, o momento de escolher. Seguir com minha vingança ou aceitar a sugestão velada de Rafael de que talvez houvesse mais nessa história do que eu imaginava. A resposta, eu sabia, estaria na biblioteca, aguardando por mim junto com o misterioso L. Mas será que eu estava pronta para mais uma camada de segredos e revelações? O relógio da biblioteca marcava 7 horas da manhã quando entrei, ainda vestindo meu hobby de seda. A cerimônia estava marcada para as 2 da tarde.
o que me dava tempo suficiente para mais um mergulho nos segredos dos Montenegro antes de vestir branco e fingir inocência. A biblioteca estava silenciosa, os milhares de livros servindo como testemunhas mudas de mais um capítulo dessa história. O sol da manhã filtrava-se através dos vitrais, criando padrões coloridos no carpete persa. O aroma de livros antigos misturava-se com o perfume de rosas frescas que Helena insistia em manter em todos os cômodos da mansão. Você veio. A voz me sobressaltou. Não era Luciana, como eu havia suspeitado, mas Lídia Montenegro, a irmã mais nova de Rafael, que há anos vivia praticamente reclusa na ala leste da mansão. Ela emergiu das sombras entre as estantes como um fantasma elegante, vestida inteiramente de preto, seu rosto pálido emoldurado por cabelos grisalhos prematuros. Lídia? Murmurei, observando a mulher que se aproximava com passos deliberadamente lentos. Você é o Ellie? Ela assentiu, seus olhos, os mesmos olhos penetrantes de Rafael, fixos em mim. Era uma mulher elegante, com os mesmos traços aristocráticos dos Montenegro. Mas havia algo diferente em sua expressão. Uma tristeza profunda, uma sombra de culpa que parecia ter sido cultivada por décadas. Você não é a primeira pessoa a tentar derrubar o Império Montenegro, ela disse, gesticulando para que eu me sentasse em uma das poltronas de couro. Seu pai... Ele também tentou. E antes dele, outros também tentaram. Meu coração acelerou. Você conheceu meu pai? Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Melhor do que você imagina, ela respondeu, sua voz tremendo levemente. Ele não estava sozinho em sua investigação, Maria. Eu o ajudei. E por isso, carrego parte da culpa por sua morte. A revelação me atingiu como um soco. Lídia Montenegro, a misteriosa irmã que todos diziam ter problemas mentais, que vivia isolada por questões de saúde, era na verdade uma aliada do meu pai? A mulher que a sociedade inteira considerava desequilibrada era possivelmente a única pessoa sã naquela família de serpentes? Por quê? Consegui perguntar. Minha voz quase um sussurro. Ela caminhou até uma das estantes e removeu um livro. Específico. Não um livro, percebi, mas uma caixa disfarçada de livro. De dentro, tirou um diário antigo, suas páginas amareladas pelo tempo e uso. Porque o Império Montenegro não foi construído apenas sobre corrupção e propinas, Maria. Há sangue em suas fundações, sangue da nossa própria família. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário. O cheiro de papel antigo preencheu o ar entre nós. Nosso pai, Alberto Montenegro, não era o patriarca original dos Montenegro. O império pertencia ao nosso tio, Fernando Montenegro, um homem bom, honesto, que morreu misteriosamente após descobrir irregularidades nos negócios que nosso pai administrava para ele. Lídia começou a folhear o diário, seus dedos acariciando as páginas como se fossem relíquias sagradas. Fernando descobriu que Alberto estava desviando dinheiro, criando empresas fantasmas, usando o nome Montenegro para construir um império paralelo de corrupção. Quando ameaçou expor tudo, sofreu um acidente idêntico ao que mataria seu pai anos depois. A história começou a se desenrolar como um novelo macabro. Fernando Montenegro havia descoberto um esquema complexo de desvio de dinheiro e planejava denunciar tudo. Antes que pudesse fazê-lo, seu carro misteriosamente perdeu o controle em uma estrada perfeitamente conservada, em uma noite sem chuva. Seu pai descobriu a verdade. Lídia continuou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Encontrou as provas que ligavam Alberto e Luciana não apenas à morte de Fernando, mas a uma série de outros crimes. Eu o ajudei porque Fernando era mais que meu tio. Era meu pai biológico. A revelação pairou no ar como fumaça. Observei Lídia com novos olhos, vendo pela primeira vez as semelhanças sutis que ela compartilhava com as fotos antigas de Fernando Montenegro que decoravam a mansão.
Rafael sabe disso? Agora sabe, ela respondeu, fechando o diário com: Cuidado. Confrontei-o há algumas semanas quando soube do seu noivado. Foi por isso que ele mudou, Maria. Não por medo dos seus documentos, mas porque finalmente entendeu o monstro que Alberto era. Por que está me contando isso agora? Lídia levantou-se, caminhando até a janela. Lá fora, os jardins da mansão começavam a despertar, funcionários movimentando-se para preparar a decoração do casamento. Porque você tem uma escolha a fazer, ela disse, sem se virar. Pode usar os documentos que tem, expor tudo, destruir o Império Montenegro, ou pode nos ajudar a reconstruí-lo. Rafael está disposto a confessar tudo, entregar os verdadeiros culpados e transformar a empresa em algo que Fernando teria. Orgulho. E por que eu deveria confiar em Rafael? Perguntei, a imagem do homem que havia tentado me comprar ainda viva em minha mente. Lídia virou-se para mim, seus olhos brilhando com uma intensidade que me lembrou Rafael. Porque ele é como eu, Maria. Um produto deste ambiente tóxico, criado para perpetuar mentiras e crimes. Mas diferente de Alberto, diferente de Luciana, ele ainda tem uma chance de redenção. Nesse momento, a porta da biblioteca se abriu. Rafael entrou, ainda em seu robe de seda negra, seu rosto marcado por uma noite mal, dormida. Vejo que Lídia já começou a contar a história, ele disse, sua voz despida da arrogância habitual. Mas há mais, Maria. Muito mais. Ele caminhou até uma das estantes e pressionou algo que não pude ver. Com um clique suave, um painel secreto se abriu, revelando um cofre embutido na parede. A chave que você tem, ele disse. Não abre apenas um cofre com documentos. Abre isso. Ele gesticulou para o cofre. E aqui dentro está a verdade completa sobre o Império Montenegro, incluindo... Ele hesitou, olhando para Lídia, que assentiu encorajadoramente, incluindo a verdade sobre a morte do seu pai. Com mãos trêmulas, peguei a chave dourada que carregava comigo. Aproximei-me do cofre, sentindo o peso de 2 décadas de segredos e mentiras. Antes de abrir, Rafael disse, sua voz agora quase um sussurro. Você precisa saber que o que está aqui dentro vai mudar tudo. Não apenas para mim ou para você, mas para centenas de pessoas. Empresas vão falir, políticos vão cair, famílias inteiras vão ser destruídas. Como a minha foi? Retruquei, minha voz carregada de amargura. Sim, ele respondeu simplesmente. Como a sua foi? Como a de Lídia foi? Como tantas outras foram? Inseri a chave no cofre. O mecanismo girou suavemente, como se tivesse sido recentemente oleado. Dentro havia pastas, documentos, pendrives e um envelope pardo com meu nome escrito nele. Isso, Lídia disse pegando o envelope. Seu pai deixou para você. Ele sabia que um dia você descobriria a verdade. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia uma carta. A caligrafia de meu pai tão familiar que fez meus olhos arderem com lágrimas contidas. Minha querida Maria. Comecei a ler em voz alta, minha voz falhando. Se você está lendo isso, significa que encontrou seu caminho até a verdade. Significa também que eu não consegui completar o que comecei. A carta continuava, revelando não apenas os crimes dos Montenegro, mas também um plano. Um plano que meu pai havia arquitetado com Lídia para expor tudo, para transformar o império de dentro para fora. Seu pai não queria destruir os Montenegro, Rafael explicou enquanto eu lia. Ele queria salvá-los. Salvar as milhares de pessoas que dependem das empresas, os empregos, os projetos legítimos. Ele viu o que Fernando tinha construído de bom e queria restaurar isso. Olhei para os dois. O homem que havia tentado me comprar e a mulher que todos chamavam de louca. Vi neles algo que não esperava ver. Esperança. E o que vocês querem? De mim? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Queremos que o casamento aconteça, Lídia respondeu. Mas não como uma farsa,
Como uma aliança real. Rafael vai confessar tudo, entregar Alberto e Luciana à justiça. Mas precisamos de você, Maria. Sua história, sua força, sua integridade. É isso que vai convencer as pessoas de que a mudança é real. Rafael se aproximou de mim, seus olhos revelando uma vulnerabilidade que eu nunca havia visto antes. Eu sei que não mereço seu perdão, ele disse. Nem estou pedindo por ele. Estou pedindo uma chance de fazer a coisa certa. De honrar a memória do seu pai e do meu tio Fernando. Olhei para a carta em minhas mãos, para as últimas palavras que meu pai havia escrito. Às vezes, filha, a verdadeira vingança não está na destruição, mas na reconstrução, em transformar algo corrupto em algo bom. Esta é a escolha que deixo para você. O sol já estava alto quando finalmente tomei minha decisão. Em poucas horas, eu caminharia até o altar em um vestido de noiva de R$500.000. Mas não seria uma farsa, como havia planejado. Seria o início de algo novo. Com uma condição, disse finalmente. Tudo vem à tona. Cada crime, cada mentira, cada centavo desviado. E começamos do zero, construindo algo que meu pai e Fernando ficariam orgulhosos. Rafael assentiu solenemente. Você tem minha palavra. A palavra de um Montenegro? Questionei. Um leve sorriso irônico em meus lábios. Não. Ele respondeu, também sorrindo levemente. A palavra de um homem que, como você, aprendeu que alguns legados precisam ser quebrados para serem reconstruídos. Lídia se aproximou, segurando minhas mãos entre as suas. Seu pai estaria orgulhoso, Maria. Ele sempre disse que você tinha a força necessária para terminar o que ele começou. Naquela tarde, quando caminhei até o altar, não era apenas uma noiva. Era uma mulher carregando o legado de 2 famílias, o peso de inúmeros segredos e a responsabilidade de transformar um império de corrupção em algo digno. Rafael me esperava no altar, seus olhos revelando não mais arrogância ou controle, mas uma determinação compartilhada. Quando trocamos votos, não eram promessas vazias de amor eterno, mas um compromisso com a verdade e a mudança. E assim, o Império Montenegro começou sua transformação. Não com uma explosão de escândalos, como eu havia planejado, mas com uma revolução silenciosa de dentro para fora. Alberto e Luciana foram presos 3 meses depois, quando as evidências vieram à tona misteriosamente. Executivos corruptos foram afastados, contratos ilegais foram expostos e uma nova era começou. Hoje, 5 anos depois, olho pela janela, do mesmo escritório onde Rafael uma vez me ameaçou. A empresa é diferente agora. Transparente. Ética. Um legado que tanto Fernando quanto meu pai ficariam orgulhosos de ver. Rafael e eu? Ainda estamos aprendendo a confiar um no outro, a construir algo real das cinzas de nossa farsa inicial. Não é um conto de fadas, mas é verdadeiro. E às vezes, a verdade é mais poderosa que qualquer fantasia. Lídia vive conosco na mansão, não mais como a irmã reclusa, mas como a força moral que nos mantém no caminho certo. E minha mãe? Ela finalmente pode descansar, sabendo que a verdade veio à tona e que justiça foi feita. Quanto a mim, aprendi que vingança nem sempre significa destruição. Às vezes, significa reconstrução, transformação. E amor? Bem, amor pode nascer nos lugares mais improváveis, mesmo entre as ruínas de um império construído sobre mentiras. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.